Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Boa noite a Thelma Dantas, diretora de políticas sindicais da FENADADOS, ao Léo Santucci, presidente da ANED, ao Robson Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Minas Gerais. Estamos aguardando, ainda teremos a presença da deputada estadual Beatriz Cerqueira e do deputado federal Rogério Correia. Rogério está em sessão na Câmara Federal, avisou aqui e vai entrar em algum momento para participar conosco. Gostaria de pedir a quem está aí nos assistindo a importância, né, de compartilhar, de ativar o sininho, de divulgar aí a nossa live, luta contra a privatização. Nós vamos iniciar a intervenção com o companheiro Robson, que é um ponto de contato de outra categoria, para mostrar para nós o quanto que é importante que essa luta seja uma luta unificada de todos os lutadores e lutadoras de estatais que estão na mira da privatização, para lutarmos juntos contra esta política do governo Bolsonaro de entrega do nosso patrimônio à iniciativa privada e aos capitalistas estrangeiros. Então, com a palavra, o companheiro Robson. Boa noite, companheira Rosane, companheiro Thelma, né? Mas aí é um prazer, companheiro representante da ENED, né? ANED. Não, é um prazer estar aqui fazendo esse debate com vocês. Primeiro porque o Sindados é um sindicato parceiro já de muitos anos de luta, né? Que a gente faz esse trabalho unificado, fazendo na prática essa unificação das categorias, né? E também porque nesse momento a gente vive uma situação comum, né? Que é o ataque e a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e também o ataque às empresas de tecnologia da informação, Serpro e Dataprev, que estão aí na alça de mira desse governo genocida, né? Também trazer aqui nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, né, das pessoas que perderam a vida, né, pela Covid. Hoje, mais um lamentável recorde que o governo acumula, que são de 4.195 mortes nas últimas 24 horas. Né? Essa pandemia, ela traz uma reflexão importante e mostra para a gente, né, o quão desigual é o sistema que a gente vive, que é esse sistema capitalista, e que, de fato, é uma doença que ataca todo mundo, mas a letalidade dela é, de fato, nos menos favorecidos, nos mais pobres. Então, eu sei que a categoria de TI tem muitos profissionais aí de linha de frente também, né, que estão atuando em meio à pandemia, mas muitos estão em home office, né? Nós, os Correios, a gente está na linha de frente, né? A gente está no dia a dia, nas ruas, e o medo da contaminação, ele é um medo que assola toda a nossa categoria, né? E que é um temor mesmo a gente estar aí fazendo esse trabalho, um trabalho que é essencial, considerado essencial, mas que, de fato, os trabalhadores não são tratados como trabalhadores essenciais pelo governo federal. Tanto é assim que a proposta é de privatização dos Correios, né? Reviveram aí um PL, que é o 7488, um projeto de lei
que é de 2017, do filho do governador, do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e também um outro projeto de lei, que é o 591/2021, que é do próprio governo Bolsonaro, né? Que é o projeto que visa privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E é interessante, porque quando a gente traz a palavra privatização, muitas vezes a própria população não entende o significado dela, né? O que seria uma privatização no setor de Correio? Para a população, o que significaria isso? A primeira coisa é o aumento de tarifas, né? Eu acabei de receber uma notícia, né, que nós vamos fazer um vídeo sobre ela amanhã, muito interessante, que é o seguinte: a Petrobras está pagando 1 bilhão para usar um gasoduto que ela privatizou, que o governo privatizou, por 4 bilhões. Então eles pagam 1 bilhão por ano para usar o gasoduto que eles venderam por 4 bilhões. Que tipo de lógica que é essa? Se não é uma lógica de destruição do patrimônio do povo brasileiro, uma lógica de desmonte do Estado. A gente costuma dizer nos Correios que nós estamos brigando, nós estamos lutando para defender o Estado brasileiro do governo brasileiro. Porque o que acontece hoje é um verdadeiro desmonte do único serviço que pode e que atua hoje prestando serviços de excelência para a população, que são os serviços estatais. Não só Correios, Serpo, Dataprev, né, o SUS, né, empresas de fornecimento de energia elétrica. Ou seja, tem uma gama de empresas estatais que hoje é responsável, né, principalmente pela segurança nacional do país, né, por toda a soberania do nosso país, né, e hoje está sendo entregue de mão beijada para capitalistas internacionais que, de fato, só vão ganhar rios de dinheiro a troco da desgraça dos trabalhadores que vão perder os seus empregos e a desgraça de todo o povo brasileiro. Não é à toa que, em meio à pandemia, os bilionários aí, tanto brasileiros quanto os principais capitalistas aí mundiais, triplicaram e até quadruplicaram a sua fortuna em meio à pandemia. Veja bem, o quão desigual é o sistema. Enquanto a gente está tentando se proteger, a gente está vendo que os mais ricos estão ficando cada dia mais ricos. Então, a lógica de privatização é uma lógica de precarização do serviço, primeiro, né? No caso nosso, de entrega de todo o sistema que trabalha a interface com a educação, como é a questão da distribuição do livro didático, que até semana passada o governo já estava tentando retirar o esquema de distribuição de livro didático do Correio, a única empresa logística que tem condição de fazer isso, né? As pequenas cidades que só têm os Correios como correspondente bancário, como meio dos pequenos empresários, por exemplo, dessas cidades, fazerem a sua ligação com o resto do mundo e vender os seus produtos. É o único lugar que o aposentado pode ir lá receber sua pensão, né? E mais, o Correio, ele é um direito constitucional do povo brasileiro, não é um favor que o governo faz. E por isso, para privatizar, o governo tem que alterar, que é o que os projetos estão tentando fazer, a própria Constituição e a regulação do marco postal. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer, né? Já para finalizar esse primeiro debate aqui. Essas lives, né, eu parabenizo aqui a direção dos Sindados, né, de extrema importância para a gente abrir um diálogo mais profundo com outras categorias, porque o problema do processamento de dados hoje é exatamente o problema dos Correios, que é exatamente o problema da Petrobras, que é exatamente o problema do desmonte do Estado brasileiro por essa política genocida que está colocada no país. Então não tem jeito de defender o Serpo se a gente não defender o Correio, se a gente não defender a Petrobras, se a gente não defender a Dataprev. Então nós precisamos de fato,
juntar os trabalhadores, organizar uma frente única das forças de esquerda, e aí contar com centrais sindicais, partidos de esquerda, movimentos sociais, que nós temos que atuar também nos locais de trabalho dessa classe trabalhadora. Nós temos que trabalhar com os desempregados, porque enquanto o capitalismo vai usando do sistema para poder se enriquecer, nós vamos ficando cada dia mais pobres. Então, trago aqui essa primeira intervenção no intuito que entendo que é o intuito dos Sindados também, de buscar uma unificação a todas as categorias. E nós temos um trabalho muito importante nesse início de ano, que é construir uma campanha salarial ligada a outras categorias para, de fato, lutar contra a privatização das empresas estatais, que vão gerar um prejuízo para os trabalhadores, mas o prejuízo muito maior vai para o povo brasileiro, com certeza. Saudar aqui, muito obrigado, Rosane, pelo convite, saudar todos os companheiros, saudar a nossa deputada Beatriz Cerqueira, que acabou de chegar aí, que está ombro a ombro com a gente em todas as batalhas, né? E dizer que eu vou ficando por aqui, mas estou à disposição para responder qualquer questionamento aí dos internautas. Obrigado, Rosane. Parabéns. Microfone. Isso sempre acontece, hein? Dizer aqui que nós agradecer ao Robson pela sua fala, dizer que realmente é histórica a nossa união com os trabalhadores dos Correios. Estamos aqui já com vários trabalhadores, né, várias pessoas interagindo, participando conosco. Léo Barçante, Pedro Paulo Borba, o Cláudio dos Sindados, José Eustáquio dos Correios, o Alexandre do Serpro aqui de Minas Gerais, a Márcia Rosina da Dataprev de Minas Gerais, a Fátima Infante da Prodenge de Minas Gerais, que agora está lá com o Salim Matar, contratado pelo Zema para fazer o estudo de desestatização. Vejam bem, o sobrenome do cidadão não nega. Está conosco também o Gustavo Torres, enfim, vários companheiros aí participando dessa live e interagindo conosco. Boa noite, Bia, que chegou aí, nossa deputada Beatriz Cerqueira, que também... fizemos um trabalho muito legal na Assembleia Legislativa antes da pandemia. É sempre bom resgatar, viu, Bia, na sua intervenção, esse trabalho que foi feito. E é isso. Vamos. Queria ver com a Bia, você vai ficar do começo ao fim, Bia, tranquilo? Beleza. Então, agora vai fazer a sua intervenção a Thelma Dantas, diretora de políticas sindicais da FENADADOS, a nossa Federação Nacional. Com a palavra, Thelma. Bom, uma boa noite a todas e todos. Começo agradecendo aos Sindados Minas Gerais, na pessoa da Rosane, por participar desse debate. E vou tentar ser o mais rápida que eu puder para tentar passar a mensagem. Na verdade, a luta contra a privatização, nossa luta, ela começa a partir do momento que o governo lança o pacote com as 17 empresas, dentre elas Serpro, Dataprev e Correios, né? E, na sequência, o governo lança a sua maior estratégia, que é a campanha difamatória para desconstruir o conceito do que é público e desacreditar o servidor público. Então, ele entra com essa campanha que a gente já está vendo aí o desenrolar no dia a dia, nas mídias, em todos os locais. Bom, mas eu quero aqui fazer rapidamente uma avaliação política. A privatização é uma ação política de direita, nesse caso de extrema-direita, que traz na sua concepção perversa a destruição da base social do país. Porque ela tira da população mais carente o acesso ao serviço.
ela remete a necessidade do cidadão à iniciativa privada. E ela sabe-se muito bem que essa população mais carente, principalmente, não vai conseguir ter esse acesso. Então, quer dizer, quando o governo privatiza, ele desestabiliza, ele tira da população brasileira direito a ter serviços e a serviços de graça, digamos assim. Então, o que acontece em relação a isso, né? Aí o que o governo, qual é o maior esforço do momento do governo? É passar para a sociedade que o serviço público, né, que o sistema público é um sistema falido, que ele não tem resultado, que ele é ineficiente e que ele sustenta uma gama de homens e mulheres que não trabalham, têm regalias e um salário insustentável para o Estado. É isso que o governo está fazendo desde que ele lançou a campanha de privatização. E aí, o que é importante a gente colocar aqui, né? Que a privatização, ela nada mais é que uma disputa ideológica. Ela é uma ação política de uma disputa ideológica, porque nós queremos sociedades com bases diferentes. Nós queremos uma sociedade onde tem uma base social, onde as pessoas tenham o amparo do Estado. A extrema-direita quer uma sociedade onde tudo seja entregue à iniciativa privada, ou seja, nós temos uma profunda disputa ideológica. E aí, quando o governo lança a sua campanha de difamação em relação ao funcionário público e às empresas, a FENADADES, juntamente com todo o movimento sindical, os sindicatos, e CUT, e o que nós vamos fazer? A gente faz uma campanha exatamente para contrapor esta campanha da empresa, ou seja, a gente pega a estratégia da empresa, que é a espinha dorsal dela, e a gente faz a nossa estratégia para derrubar esta estratégia do governo. Então, a gente começa, na verdade, uma campanha, né, pelo fortalecimento do setor público. A primeira coisa que a gente faz, a gente utiliza os nossos espaços, a gente utiliza as audiências públicas nos estados, audiência pública na Câmara Federal, a gente utiliza o panfleto na rua. As audiências públicas, elas trouxeram para a gente um papel importantíssimo, fundamental, porque através da audiência pública a gente pode entrar na casa de todo cidadão brasileiro. A gente pode entrar, inclusive, para apresentar às empresas estatais que a população utilizava o serviço, tanto do SERPRO, como do DataPrev, como do Correio, como todas elas, e a população não sabia que esse serviço era prestado por essas empresas. Então, a primeira coisa que a audiência pública fez, esse espaço fez para nós, apresentou a empresa à população brasileira. E aí, depois, nós podemos, através das audiências, das nossas reuniões, da nossa mobilização e organização, a gente começou a dizer à população qual era o papel dessas empresas, qual é o nosso papel, o que ela significa na vida de cada trabalhador e cada cidadão brasileiro. Então, quando a gente começou, as pessoas até não sabiam o que era SERPRO e DataPrev, mas ela sabia, se a gente dizer, você utiliza o imposto de renda, então nós trabalhamos para você, o SERPRO trabalha para você. Você tem CNPJ, o SERPRO trabalha para você. Você tem a Previdência, você tem seu benefício, a aposentadoria, a DataPrev trabalha para você. Então, a gente teve aí a oportunidade de trazer todo esse fortalecimento do setor público e mostrar para a população um trabalho, um resultado, um trabalho de excelência que ela sempre teve, mas ela não ligava isso nem às empresas e tampouco à questão do servidor. E aí nós começamos essa empresa, mas esse contraponto à estratégia da empresa. Mas o ponto alto que eu considero em relação a isso é quando a própria base, o trabalhador, a trabalhadora de base, ele sentiu o perigo e espontaneamente ele começou a procurar os sindicatos, começou a procurar as federações, eles começaram a criar informações, levar para as redes sociais, trazer ideias, e a gente começou a trabalhar conjuntamente, porque neste momento somos um só defendendo o setor público brasileiro, porque o setor público brasileiro, ele é a base social do país, ele traz um equilíbrio a partir do momento que as pessoas podem usar.
Então, as pessoas, muito se enganam as pessoas que não pensam que o setor brasileiro, ele traz equilíbrio para tudo. Ele traz equilíbrio para a violência, em relação à violência, ele traz equilíbrio nas questões sociais, ele traz equilíbrio por quê? Porque minimamente, ele traz as pessoas mais carentes e oferece um serviço de qualidade. Então, o governo, ele pretende fazer isso por quê? Porque para ele não é importante a base social do país, e ele já deixou isso claro. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente poderia colocar aqui, e eu já vou resumir, porque eu acho que o tempo já está acabando, né? Que eu acho, assim, muito importante mesmo, né, é a gente ter a unificação do setor público. Mas eu vou falar rapidamente aqui de 3 empresas, fazer um resumo rápido para poder terminar a minha fala. Primeiro, o SERPRO. O SERPRO, ele faz arrecadação, gestão e finanças do governo. Todas as finanças, arrecadação orçamentária, tudo passa pelo SERPRO. Se o SERPRO for privatizado, inclusive a balança comercial do país, que é importação e exportação, 90,5 milhões de declarações anuais. Só aí, a questão ambiental. Quanto não economiza em folha de papel, em meio ambiente, né, em matéria-prima, enfim. E aí se o SERPRO for privatizado e sofrer a descontinuidade do trabalho, o que pode acontecer? Um colapso de gestão. Simples assim. Quem é o maior cliente do SERPRO? É o país, é a população brasileira, é o próprio país. E aí vamos lá para a DataPrev. A DataPrev, quase 40 milhões de benefício. O seguro-desemprego, auxílio maternidade. Se a DataPrev sofrer a descontinuidade do serviço, o que pode acontecer? Primeiro, as pessoas podem ter um problema, podem morrerem de fome, porque se demorar isso, o que acontece hoje em relação à questão da DataPrev? Os benefícios, benefícios para quem está doente, aposentadoria, ou benefício, outros benefícios. Então, é um momento onde as pessoas estão aposentadas, não têm outra renda e depende só unicamente disso. Então, a partir do momento que ela não recebe esse dinheiro, ela não compra medicação, ela não compra comida, ela não pode fazer as coisas básicas dela, né? E isso pode acontecer, é um dano para a população. E não só isso, é um baque muito forte na economia do país, porque você imagina que 40 milhões de benefícios que não entram na economia do país, para girar a economia do país, né? Então, assim, vamos lá para os Correios, né? Os Correios, gente, olha, e quem é o maior cliente da DataPrev? O próprio Brasil. O próprio Brasil representado pelas pessoas no momento de mais fragilidade da sua vida, que é a aposentadoria e benefícios, né? E vamos lá para os Correios. Vocês acham que a iniciativa privada ia querer desbravar, ia fazer investimento para entrar nos pontos mais longínquos desse país, para entregar alimentos, para entregar livros, para entregar matéria-prima, para entregar vacina, para entregar remédio, para fazer essa ponte? Não ia. Sabe por quê? Porque ele não tem interesse em fazer essa ponte entre os que estão aqui e as pessoas que estão esquecidas do outro lado do mundo, digamos assim. Então, e não só isso, a partir do momento que um funcionário, um servidor do Correio chega para entregar essa mercadoria, ele leva dignidade para essa pessoa. É como se dissesse, passasse para ela, olha, você existe, nós estamos aqui. Eu trabalho para você. Então, para resumir, eu acho que essa nossa luta, ela será mais forte, mais contundente, a partir do momento que o cidadão, que a cidadã internalizar, sentir que ele é um cliente público, que ele é um cliente do setor público, a partir desse momento, e a partir do momento que todo o setor público tem um entendimento que essa luta é única, e que a gente precisa ir às ruas para bancar,
para bancar essa disputa, que é muito mais ideológica do que uma disputa técnica. Porque se a disputa fosse técnica, a Vale do Rio Doce não teria sido privatizada. A disputa é ideológica, é política, é uma ação política, e só uma ação política se contrapõe a uma ação política. Então, gente, é a gente se organizar para ir à rua, porque uma coisa é eu estar da minha casa nas redes sociais dizendo que o Congresso, eu estou aqui vigiando o Congresso, outra coisa é eu estar lá na discussão, dizendo que eu sou uma cidadã, que eu sou uma trabalhadora e que eu estou lá trazendo, dando visibilidade do meu movimento para todo o Brasil, inclusive para fora do Brasil. Eu acho que isso tem peso, isso tem muito peso, e eu acho que a gente precisa se organizar nesse sentido. Eu vou terminar aqui, que eu acho que eu já devo ter passado do meu tempo, mas estou aqui à disposição para... Eu espero ter sido um pouquinho disciplinada. Obrigada aí pelo espaço. Microfone, Rosane. Obrigada, Thelma, pela sua fala. Estamos com várias pessoas aqui participando conosco, Vera Neri, Dalva Estrela, Alisson dos Correios, Alexandre Polese, Machado Oliveira, Reginaldo Silva, Marcos Sobrosa, Adevalter, Vitor Portela, Aguinaldo Oliveira, dos Correios, Josafá, trabalhador do Serpro, Maria Dolores, professora de Assis, São Paulo. Bom, o Reginaldo está falando aqui para nós. É hora de unidade e resistência ao governo genocida que vem matando o nosso povo. Fora Bolsonaro e leva o Zema junto. Bom, agora vamos chamar aqui para fazer a sua intervenção a nossa deputada estadual, Beatriz Cerqueira. Fala para nós aí, Bia. Estamos juntos ou não estamos? Estamos, Rosane. Eu quero, através de você, deixar um abraço para todos os trabalhadores e trabalhadoras, agradecer pela gentileza, né, do convite, deixar um abraço para a Thelma, achei muito, muito importante a intervenção dela, aprendi bastante. Um abraço para o Léo, para o Robson. Essa semana eu tive a oportunidade de apresentar na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando, né, que os trabalhadores dos Correios estejam entre os grupos prioritários para a vacinação aqui no Estado, considerando a exposição desses trabalhadores no dia a dia do seu trabalho. Acabei de receber uma denúncia, o presidente da CUT Minas me enviou, o Jairo, da situação dos trabalhadores da CEMIG, que estão expostos, e no site do Sindeletro tem um relato de trabalhadores que foram atendidos e entraram para fazer, né, a leitura numa casa onde a família tinha testado positivo para a Covid. Nós estamos enfrentando, portanto, um governo da morte. Eu não consigo, é inexplicável, será inexplicável para a próxima geração, como que depois de um dia de 4.195 pessoas que perderam a vida pela Covid-19, Bolsonaro continua presidente. Nós precisamos, me permitam, o debate é sobre privatização, mas me permitam começar por essa discussão. Não é possível, porque as pessoas estão morrendo tendo vacina. 4.195 pessoas poderiam estar vivas se o governo Bolsonaro tivesse comprado a vacina em 2020. Se no momento em que a pandemia começou, assim como os demais países, outros países, que firmaram contratos, que investiram dinheiro para a produção de vacinas, se o governo Bolsonaro tivesse feito essa compra de vacinas, ou se ele não tivesse, a partir de 2019, retirado recursos da pesquisa,
da ciência e, portanto, nós teríamos a expertise e a condição da produção de vacina, ou poderíamos estar investindo para termos essa autonomia na produção de vacinas, porque apesar dos governos, Bolsonaro e Zema, aqui em Minas Gerais, nesse momento, a UFMG está na produção, a Universidade Federal de Minas Gerais está na produção de 7 vacinas, apesar do governo Bolsonaro, apesar do governo Zema. Mas falar da vida ou falar da morte é falar dos trabalhadores, porque são os trabalhadores que estão morrendo. É a classe trabalhadora que tem sido exposta pelo trabalho que tem que exercer. A grande parte, hoje, a maioria da classe trabalhadora que está fora do mercado formal de trabalho e, portanto, passando dificuldades extremas para a sobrevivência. Então, não é possível começar nenhum debate sem dizer desse governo da morte que nós temos no plano federal. É um governo que precisa sofrer um impeachment. É um governo que não tem condições, um governo que não consegue nos liderar no enfrentamento à pandemia, não pode continuar a ser governo. Então, este é um governo que precisa sair de onde está. Bolsonaro não tem nem a legitimidade, nem a competência para ser o chefe de um país, para ser aquele que nos proteja em relação a essa pandemia. Então, eu começo com essa discussão porque ela precisa ser feita nas nossas casas, nas nossas redes. Não é possível nós acharmos natural 4.195 pessoas morrerem em 24 horas. Se nós transformarmos isso, eu lamentavelmente uso uma conta, se nós transformarmos isso em acidentes aéreos, que muito nos comovem, é como se, vamos ver aqui, é como se 35 voos da Azul caíssem num único dia no Brasil, sem nenhum sobrevivente. Então, o Brasil hoje caíram 35 aeronaves da Azul, todas cheias e nenhum sobrevivente. E aí o debate da privatização dá sequência ao que esse governo da morte ilegítimo, que não pode continuar na presidência do país, porque ele está destruindo o país. Ele destrói a condição de vida ao não enfrentar essa pandemia, destrói a condição do emprego ao termos uma grande crise econômica, além da crise sanitária que nós enfrentamos. Ele destrói a perspectiva de futuro de uma juventude ao destruir, ao atacar as nossas universidades federais, ao não investir em educação ou transformar a educação numa grande disputa ideológica, fazendo da educação um instrumento ideológico dele a serviço do pensamento ideológico do grupo dele. Ele destrói a nossa ideia de soberania quando propõe privatizar Petrobras, Correios, Dataprev, Serpro, porque todas essas áreas, todas essas empresas públicas estão relacionadas à nossa soberania. Então, como é possível ter um governo que não defende a nossa soberania? É um governo mais do que entreguista, é um governo covarde, porque não defende o próprio país. Então, a luta contra a privatização é uma luta pela soberania, é uma luta contra essa política da morte, e insisto que nós precisamos aglutinar força social para que nós possamos interromper este governo, para que ele pare de destruir o país, porque é disso que nós estamos falando nesse momento. Do lugar que eu estou, né, não sou,
estou como deputada estadual pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa. A nossa tarefa, então, tem sido, desde que assumi o mandato, primeiro mandato, em 2019, levar para a Assembleia essas discussões, a importância de todas essas empresas públicas, o que elas fazem e os impactos que uma privatização terá na vida das pessoas e na vida do país. A situação é tão grave que, notadamente, deputados na Assembleia que costumam ser favoráveis à pauta de privatização. Quando eu levei o debate na Comissão de Administração Pública, da qual eu sou membro titular, e continuo como membro titular até hoje, os deputados votaram contra um requerimento, um documento, portanto, um posicionamento da Assembleia Legislativa contra a privatização do CERP, da Dataprev. E na comissão de trabalho nós debatemos e nos posicionamos também e aprovado um posicionamento contra a privatização da Petrobras. E criamos na Assembleia uma frente em defesa dos Correios e dos seus trabalhadores, portanto, contra a sua privatização. O Estado tem um papel muito importante nessa luta, que ela é nacional. Deputado Rogério Corrêa vai nos trazer essa leitura nacional, mas os estados precisam se somar a essa luta, fazendo essa disputa, que concordo com a Thelma, é uma disputa ideológica. Nós estamos disputando qual é a nossa visão de Estado, a serviço de quem esse Estado estará, se é a serviço do conjunto da população, se é a serviço de interesses que são coletivos, ou se será a serviço de interesses privados, de poucos, e que, portanto, inclusive de interesses internacionais, porque ao debater a privatização nós estamos falando disso, de empresas de outros países que vêm ao nosso país roubar aquilo que nós temos de mais precioso em todas essas empresas. Então, eu me somo permanentemente a esta luta contra as privatizações, fazendo na Assembleia Legislativa essa trincheira em todas as comissões, apresentando proposições, propondo frentes para que nós tenhamos essa disputa de projeto de sociedade. E nunca foi tão importante disputar projeto de sociedade, porque nós estamos disputando um futuro como civilização. Porque o que hoje o governo Bolsonaro faz é uma higienização da sociedade. É um governo fascista, que ao não combater a pandemia, contribui para a morte de brasileiros e brasileiras, contribui para que as pessoas não consigam ter atendimento nas unidades básicas de saúde ou acesso a uma UTI. A gravidade da situação requer cada vez mais unidade e eu me somo à luta do movimento sindical, porque essa luta ela é essencial para interromper esse governo da morte. Então, parabéns aos sindados por este importante debate e reafirmo o nosso compromisso dessa luta na Assembleia Legislativa e fora dela, na sociedade mineira, para que nós façamos a disputa de um projeto de sociedade a serviço da vida e a serviço da classe trabalhadora. Obrigada, Bia. Muito importante a fala de todos os companheiros que fizeram aqui a sua intervenção. Essa luta contra a privatização é a luta mais que está, com certeza, entre as mais importantes aí que os trabalhadores brasileiros precisam ter a compreensão e precisam se incorporar a ela, né? E hoje estamos aí com essa realidade da pandemia que dificulta tudo e uma realidade de uma pandemia que, para o governo Bolsonaro, na verdade, é uma forma de se ver livre de velhos, de pobres, né?
colocando em prática aí a sua política genocida, né? Então, tudo está interligado e os trabalhadores precisam compreender essa interligação e precisam compreender a importância destas empresas públicas que nós estamos aqui defendendo com todo o nosso vigor, que continuem públicas. Aqui conosco agora o deputado Rogério Correia. Queria saber, Rogério, se você tem tempo limitado ou vai ficar conosco até o final, porque se tiver tempo limitado, vou conceder o tempo para você aqui antes das outras pessoas. Eu tenho um tempo limitado, mas posso escutar. Escutei a Bia, escuto o próximo e falo em seguida. Beleza, beleza então, Rogério. Só para dizer aqui, a Vera Gregório está conosco aqui, o José Carlos dos Reis, o Alexandre Polese, que é da OLT de Pernambuco, a OLT, a Comissão de Trabalhadores que nós temos dentro do SERPRO, que representa aí os trabalhadores internamente, uma luta para conquistar essa representação tão importante. O Gleison Mesquita, o Roberto Mauro, de Corinto, Rosa Paz, né, falando aqui que está muito bom o debate, vamos lutar contra as privatizações, a Rosana Maria Zica, a Thaís Ferreira, o José Carlos falando aqui, precisamos ter mais, está faltando mais sindicatos, temos que juntar os sindicatos aí na luta contra a privatização da Copasa, CEMIG, está tudo na mira da privatização, e nós temos aí que juntar o esforço, federais, estaduais e municipais, né, que estiverem aí nessa lista de privatização, isso tem que fazer parte aí da nossa unidade, temos que ombrear aí companheiros e companheiras das empresas públicas. Agora, nós vamos abrir a palavra aí para o nosso companheiro Léo Santucci, presidente da ANED, que vai conversar conosco aqui um pouquinho. Com você, Léo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, obrigado, Rosane, pelo convite do Sindados Minas Gerais. Boa noite, companheira Thelma da FENADADOS. Boa noite, Robson do Sintec. Boa noite, deputada Beatriz Cirqueira. E boa noite, deputado Rogério Correia. Bom, logo no começo da transmissão, no momento de fala do Robson, eu fui pego de surpresa com o anúncio dos números de morte no dia, estava vendo outras demandas do trabalho e não estava acompanhando. E, para mim, aquilo soou muito triste, porque nós, na Dataprev toda, nós somos menos de 4.000 funcionários. Mesmo antes, com as 20 regionais, a gente não chegava a 4.000 funcionários. Então, aquele número me impactou muito, porque todas as empresas públicas, quando entraram na lista de privatização no PND em 2019, a nossa luta era defender os serviços públicos para a população brasileira, porque a gente sabe da importância dessas empresas. E aí o mundo foi pego de surpresa com a pandemia e justamente num momento, num governo que está fazendo sucateamento das empresas públicas. Então, é tudo interligado. Os Correios hoje poderiam estar fazendo toda a logística de entrega das vacinas pelo Brasil, de outros insumos necessários. A Dataprev foi chamada às pressas para fazer um auxílio emergencial,
para abarcar os chamados, né, que foram inventados por esse governo, invisíveis, né? E aí a gente pergunta como é que um governo não conhece sua população? Já existia na Dataprev o CAD único com as pessoas de baixa renda que recebem benefícios do governo, só que era um cadastro que, majoritariamente, né, a unificação do CAD único foi em governos democráticos anteriores. Então, para você não deixar o legado para um governo anterior, você não utilizou esse cadastro único que tinha na Dataprev e as pessoas foram obrigadas a fazer um outro cadastro, atrasando a entrega do auxílio emergencial de R$ 600, que na época já era baixo, R$ 600, porque o salário mínimo já é mais de R$ 1.000. E se era abaixo de R$ 600, que dirá 150? 150, você compra o gás e você não chega nem com 2 bolsas no mercado. Fora as outras contas. Luz você não paga, água, aluguel, como é que fica? Então a gente vê nitidamente que quando ele atrasa o pagamento do auxílio emergencial e manda literalmente que as pessoas devam ir para a rua trabalhar, caçar dinheiro, se virem, não é comigo. E aí a gente vê o número de 4.000 mortos, colegas nossos falecendo, né? E aí a gente chama todo mundo. Temos que lutar pela vida, lutar pela saúde e lutar pelos serviços públicos a toda a população brasileira. Nessa luta, conforme a companheira Thelma mencionou no começo, a FENADADOS fez o embate, né, junto com a CUT, na defesa dos serviços públicos, né? Nós, aqui no Dataprev, no SERPRO, fizemos, né, separamos por demandas de trabalho, a parte jurídica está a cargo das federações, né, FNI e a FENADADOS, conjuntamente, e a parte de marketing, a parte política, que não exclui nenhuma outra participação, né? Os sindicatos têm uma grande atuação com os partidos de luta, os partidos democráticos, né, que pensam no cidadão, os partidos de esquerda, e para a gente ficou para a gente avançar em outros campos. Então, a gente tem uma campanha de marketing, uma campanha de comunicação, uma campanha no parlamento, e essa campanha denominou-se Salve Seus Dados. Salve Seus Dados, que engloba as empresas Dataprev e SERPRO. E a gente quer mostrar tecnicamente, né, como essas privatizações vão impactar na vida do brasileiro e nos serviços de Estado que devem se manter no Estado, mas estão sendo entregues, a gente desconfia com que propósitos, né? E estão sendo entregues à iniciativa privada, tá? E aí, com esse trabalho que foi até colocado aí, tem um site nosso para as pessoas poderem consultar. Nós agora estamos na fase política de abertura de uma frente parlamentar mista, né, que engloba a Câmara Federal e o Senado, para a gente poder debater sobre os serviços técnicos das duas empresas e mostrar no parlamento, né, não deixar que se vote privatizações sem você debater os serviços das empresas, do que é essencial para o governo, do que é perigoso da população, dados da população que não podem ir para iniciativa privada. Tá? Então já fica aqui também o convite, né, para o deputado Rogério Correia, né, para ingressar, né, nessa frente parlamentar mista, sendo tocada aí pela deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e pelo deputado Alessandro Molon, do PSB daqui do Rio de Janeiro. Tá? Então, no mais, vou concluindo aqui minha fala, deixar aqui um grande abraço para todos que estão assistindo, ressaltar a questão do cuidado, a luta nossa, ela exige a nossa presença, exige a nossa atuação, mas devemos tomar todos os cuidados, porque a gente precisa estar vivo, são e salvos para manter essa luta, porque o objetivo do governo é deixar morrer ao máximo. Se lembram que na campanha
Ele falou em 30 mil, já passamos de 300. Ele já bateu a meta, né? Já passou de 10 vezes o que ele queria. Até quando? É isso. Companheira Rosane, saca a palavra. Obrigado aí pela intervenção. Obrigada, Léo, pela sua intervenção. Ressaltando aqui, ó, a fala das pessoas, Rosa Paz, o povo empobrece, morre sem vacina e vê as estatais que lhes garantem os serviços básicos serem destruídos. É preciso barrar essa política. Jonathan Cordeiro conosco, Maria Inês, parabéns aos Sindados, não à privatização, vacina já. Cláudio, parabéns, Thelma Dantas. Em pouco tempo passou muita informação sobre a política de destruição das nossas empresas públicas. Aguinaldo Oliveira, dos Correios, só com a união de todos os trabalhadores iremos vencer essa batalha. Nós dos Correios estamos sentindo na pele como enfrentar este governo genocida. Sozinhos perdemos a batalha, mas a guerra continua e iremos enfrentar esse governo de novo. O Reginaldo Silva, trabalho dos Correios é essencial e merecem receber a vacina. Parabéns, deputada Beatriz Cerqueira, pela iniciativa e que seja seguida nas demais casas legislativas. Vacina sim, ele não. Agora, vamos ouvir o nosso companheiro, deputado federal, Rogério Correia. Bem, uma boa noite a todos os companheiros e companheiras. Me permitam cumprimentar a nossa deputada estadual Beatriz Cerqueira, parabenizá-la mais uma vez pelo trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa. O Léo, que escutei também agora, presidente da ANED. Ô, Léo, vamos sim ingressar e ajudar na coordenação da frente em defesa do SERPRO e também da DataPrev. Vou procurar a Lídice e o Molon para que a gente ingresse e eu possa coordenar por Minas Gerais essa frente tão importante. Então, pode contar com a minha presença. Cumprimentar o Robson, nós já estivemos juntos remotamente hoje à tarde, né, Robson, na frente em defesa dos Correios contra a privatização também. Cumprimentar a Thelma Dantas, diretora sindical do Fenadados, e a Rosane, que está aí mediando e companheira dos Sindados. É um prazer estar com vocês. Vocês me desculpem a pressa. Primeiro, desculpa entrar atrasado e a pressa também de sair antes de terminar, mas eu ainda fico um tempo com vocês. Lá na Câmara Federal, agora, nesse momento, à noite, está sendo votado um projeto de lei que permite que as empresas, evidentemente grandes empresas, né, façam compra privada de vacina. Ou seja, antes de vacinar o que é o público prioritário para evitar mortes, idosos, aqueles que têm deficiência, categorias que trabalham na linha de frente do Covid. Antes disso, antes de terminar essa vacinação, empresas poderão comprar vacina. Imagina. Esse projeto está sendo votado e provavelmente será aprovado. Nós estamos num procedimento de obstrução. Mas isso mostra como que tem sido enfrentado esse problema da pandemia nesse tipo de governo. Ao mesmo tempo em que o governo não se antecipou para a compra de vacina, agora faz um discurso que quanto mais gente quiser comprar, melhor, porque nós teremos mais vacina, o que é uma verdadeira mentira, porque, de fato, não existem, são vacinas para serem compradas agora. Se tivesse essas vacinas, que o governo as comprasse, mas não, ele empurra para a iniciativa privada fazer e vai privilegiar os setores onde mega empresários poderão fazer essas compras. Então, isso mostra, primeiro, esse lado dramático do governo brasileiro no combate à pandemia. Ao mesmo tempo que não adquiriu as vacinas, o presidente Jair Bolsonaro e seu governo
e os bolsonaristas, de maneira geral, que são agora também negacionistas, continuam a não respeitar o isolamento social. Hoje, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, com exceção do PT, do PSOL e, se não me engano, do PDT, o resto dos partidos políticos, 30 vereadores que fazem oposição de direita ao prefeito Calil, imagine só, conseguiram aprovar também que templos religiosos são serviços essenciais para que eles possam se aglomerar nas missas e também nos cultos que são feitos diariamente, especialmente nos fins de semana. Aprovaram rapidamente isso na Câmara Municipal, seguindo a linha, portanto, do governo Bolsonaro, de, ao invés do isolamento social, fazer a tal imunização de rebanho, ou seja, todos se contaminarem como se isso fosse a solução mais rápida para a crise da economia. E para completar, hoje ainda, este quadro trágico e equivocado e genocida, é a palavra correta, deste governo Bolsonaro, assumiu agora o novo ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele é oriundo da Polícia Federal, delegado, e agora será o ministro da Justiça. E ele diz que a prioridade que ele tem é colocar as pessoas para ir trabalhar. O desemprego é uma realidade no Brasil para 14 milhões de pessoas, mas ele acha que o problema é colocar as pessoas para ir trabalhar. E que, portanto, se depender dele, os governos, os municípios, através das forças de segurança, vão garantir o ir e vir sereno. Em outras palavras, colocar as forças de repressão para que as pessoas possam se aglutinar nos ônibus e para as ruas através do mercado informal, procurar emprego, porque recurso que é bom para que as pessoas fiquem em casa e se mantenham, portanto, combatendo o coronavírus, o governo não colocou. Começa a pagar agora de forma atrasada, porque desde janeiro que o governo não paga o auxílio emergencial, uma bagatela de R$250, sendo que uma cesta básica custa R$500 e um botijão de gás R$100, porque nós ainda temos a caristia. Só aí são R$600, que era o mínimo que devia se dar a uma pessoa, permitindo, inclusive, que na família pudesse mais de um receber, como foi no projeto de lei que nós aprovamos anteriormente contra a vontade do governo Bolsonaro. Mas não, míseros R$250. Isso significa que, na economia, só entrarão esse ano 44 bilhões de reais, que foi o que foi aprovado na tal PEC 186, aquela do ajuste fiscal, que eles quiseram fazer parecer como uma emenda constitucional de auxílio emergencial. Mas, na verdade, limitaram o valor a 44 bilhões, o que possibilita o pagamento em 4 parcelas de R$250. Ano passado, para vocês terem uma ideia, para pagar os R$600, foram 280 bilhões injetados na economia. Mesmo assim, a economia foi para o buraco, tendo um decréscimo no PIB de 4,1%. A partir deste ano, a coisa piora, porque são apenas 44 bilhões. E a fome, vocês viram, batendo a porta do povo brasileiro. Hoje saiu mais um índice que nos deixa também muito triste, que é o índice da fome. Metade da população brasileira, isso não acontece desde 2004, metade da população brasileira não tem perspectiva do que irá comer durante o mês. Metade do povo brasileiro passa fome. Então, nós juntamos aí o genocídio, a fome, a miséria, a crise da economia, e eu chego no assunto que estamos tratando, que é o final da festa, o vender tudo, privatizar tudo, entregar tudo. Parece fim de festa. Um governo e uma elite em decadência, vendendo tudo. No fim de festa, aquelas festas desorganizadas, que as pessoas beberam muito, eles vão, no fim da festa, levar doce, pega o salgado, tudo que tem, e sai como se o mundo fosse acabar. É o governo Bolsonaro, em apenas 2 anos, já no fim de festa, e agora colocando tudo para vender. Hoje à tarde debatemos isso, né, Robson, na questão dos Correios. E o governo ameaça a privatização do Correio com 2 projetos de lei de deputados. Um deles é o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Aquele mesmo que disse que fechava o Supremo com
Cabe 2 soldados, esse mesmo. Esse Eduardo Bolsonaro é autor de um dos projetos. E tem um outro também de bolsonarista, e o relator é do Partido Novo do Zema, que evidentemente dará um parecer favorável. Isso para vender os Correios. A Petrobras está sendo fatiada de forma criminosa. As suas refinarias, como a da Bahia, já foi vendida da Bahia por metade do preço que o próprio governo tinha colocado à venda. E no leilão, metade do preço. Um absurdo tão grande que, evidentemente, nos cabe repudiar essa venda da Petrobras fatiada. A empresa de gás, a TAG, ela foi vendida ano passado, ano retrasado, por 40 bilhões de reais. Mas o governo paga já anualmente 10 bilhões de aluguel para a mesma empresa que comprou a TAG anualmente. Ou seja, em 10 anos vai se acabar tudo da venda dessa TAG e nós ficaremos sem o procedimento de entrega de gás, de comercialização do gás produzido no Brasil, que fica para a empresa estrangeira. Portanto, é um entreguismo absoluto. Não precisa se falar na questão relativa à Vale, que foi há tempos atrás, que deveria servir de exemplo do que não pode ser feito, que é a privatização de setores estratégicos. Minas Gerais passou a ser, por exemplo, um exportador de minério. Bia e eu fomos das comissões parlamentares de inquérito que investigaram o crime de Brumadinho, e este crime só aconteceu porque a Vale, toda poderosa e privatizada, ela só faz exportar minério. Aqui já não se produz aço, já não se olha estrategicamente o que é fazer a exploração do minério do ponto de vista do crescimento brasileiro. Não, apenas exporta. Fura buraco, faz barragens que estão aí sobre a cabeça das pessoas, sem respeitar o meio ambiente e a vida. Então, esse é o processo de privataria que nós estamos em curso. No caso da Dataprev e no caso das empresas de processamento de dados, do SERPRO, o governo tem decretos, 2 decretos que são de 2020, que vocês sabem deles, e esses 2 decretos colocam em venda estas estatais, fazendo já um estudo que eles pretendem terminar agora no final de 2021 e colocar à venda em 2022. Isso é o tal plano de desestatização, onde incluíram também Dataprev e SERPRO. Como isto é ilegal fazer a venda sem autorização do Congresso Nacional, eles transformam essas empresas, fatiam ela e a parte lucrativa para ser vendida fica transformada em subsidiárias, porque o Supremo Tribunal Federal permitiu que subsidiárias pudessem ser vendidas sem passar pelo Congresso Nacional. E assim eles vão fatiando Correio, Petrobras, SERPRO, Dataprev e todo o patrimônio brasileiro, e neste caso a venda ainda é mais barata, porque não é nem a empresa toda. E com isso vão tentando fazer o leilão a cada vez preço mais barato e destroçando aquilo que é a soberania nacional. Então isso, pessoal, é o governo Bolsonaro, isso é o bolsonarismo, e parece que quanto mais chega a hora e o fim desse governo, porque isso também vai chegar ao final. O problema é que nós não podemos, eu concordo com a Beatriz Cerqueira, esperar 2022, porque estão acabando com tudo, com as vidas, estão colocando fome, acabando com o emprego e acabando com as empresas. Ainda tem, eu não vou entrar no detalhe aqui, eu e Bia vamos fazer uma live esse dia, vamos convidar vocês, uma explanação sobre a emenda constitucional 32, que é a tal reforma administrativa que desmancha o Estado todo, que está também tramitando na Câmara Federal. Então, nós precisamos de ter a resistência em relação a tudo isso. Nós estamos resistindo. Esse projeto que eles estão aprovando lá na Câmara Federal, que eu me referi no início, de privatizar a compra de vacina, está desde a parte da tarde, nós estamos na obstrução. Pode ser que aprovem hoje, mas será tarde da noite, porque a nossa obstrução ela é a cada projeto o máximo possível. E nós vamos fazer isso em cada projeto do governo. Então, no parlamento, estamos fazendo a resistência, criando as frentes parlamentares. Na Comissão de Trabalho e Administração Pública hoje, nós aprovamos um requerimento meu e da deputada Érica Cocai
para fazer uma audiência pública sobre a privatização Serpo e Dataprev. Vocês serão convidados a participarem dela. E também aprovamos um outro requerimento para ver as condições dos trabalhadores na pandemia. Então, vamos trabalhar dentro da Comissão de Administração Pública, Trabalho e Serviço Público, a pauta anti-privatização junto com as frentes parlamentares que são formadas. Mas eu termino dizendo o seguinte, pessoal, só é possível que a gente obtenha vitória com organização social e popular. Isso tem que ser dito para o nosso povo. Não se pode esperar do parlamento que a condição da resistência se dê por lá e que lá se resolva esses problemas. A maioria é conservadora em todo o parlamento brasileiro, na Câmara e no Senado também, na Câmara sob a direção do Centrão, que é o presidente Arthur Lira, que ganhou as eleições para fazer isso, agradar o governo Bolsonaro e servir ao mercado. E como ele ganhou para servir ao mercado, e Bolsonaro só pode se sustentar se servir ao mercado, eles agora são mais subservientes ainda aos interesses do mercado internacional. É isso que está acontecendo. Portanto, a resistência tem que ser uma resistência popular. A gente lá resiste do jeito que pode, mas nós somos minoria, precisa de povo. Povo nas ruas, a greve dos Correios, por exemplo, foi essencial. O povo tem que tomar consciência disso. Só mesmo o povo organizado vai fazer com que a gente impeça esta entrega do Brasil como estão fazendo, que a gente resista, que a gente possa resistir o máximo possível e colocar nas ruas o bloco do impeachment. A Bia tem razão, Beatriz. 4.135 mortes e o Bolsonaro continua governando o Brasil. Isso é um escândalo. Um genocida governando o país em pleno processo de mortes e vendendo e entregando o país. Então, pessoal, o povo brasileiro precisa acordar. Nós não podemos ficar na mão do Centrão. Esse é o debate sincero que nós temos que fazer com o povo brasileiro. Os sindicatos têm um papel importante nisso. Retomar a capacidade de lutar, retomar a capacidade do nosso povo de indignar. Mas nós estamos na luta, viu? Eles avançam em privatizações, nisso ou daquilo, mas nós avançamos também na luta. Bolsonaro hoje já é um governo de alta rejeição, a maior rejeição que ele já teve, a maior rejeição de todos os governos neste período que ele está. E digo para vocês, o fator Lula, que obrigou o Supremo a reconhecer que a Lava Jato era uma farsa, que o Lula estava nas mãos do Moro, que nunca deveria ter estado, que o processo dele nunca deveria estar em Curitiba, e retirado de lá e dado a ele elegibilidade, nos deu fôlego também para lutar. Mostra que a nossa resistência de gritar todo dia em que o Lula estava preso. Bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Nas vigílias, em momento difícil, resolveu, sofreu agora, tivemos agora uma vitória longa, doída, dolorida, mas tivemos. E depois o Moro, considerado agora um juiz parcial. Em outras palavras, oficialmente um juiz ladrão. Também foi um reconhecimento desta luta que a gente vai travando. A luta é difícil, mas é a única forma que nós temos de ser vitoriosos. E vamos expulsar Bolsonaro daí, mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais cedo do que ele pense, porque isso será mais tarde do que o necessário. Tomara que seja o mais cedo possível, mas que ele vai sair daí, vai. E quando sair, vai ter que pagar pelos crimes que está cometendo. Inclusive essas 4.135 mortes que ocorreram no dia de hoje. Parabéns, pessoal. Sempre na luta, até a vitória. Parabéns, Bia, pelo seu trabalho na Assembleia, quem tem acompanhado, e os companheiros também do sindicato, Rosana, Thelmo, Léo, Robson e todos que estão nos assistindo. Um grande abraço aos trabalhadores do Correio, do Serpo, da Dataprev. E da Dataprev. A gente está sempre com vocês desde muito tempo e não vamos abandonar a luta de jeito nenhum. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, Rogério. Nós estamos sempre aí contando com você, com a Bia, fazendo um trabalho importante aqui no nosso estado e sabemos que podemos contar com você nesse trabalho que vamos fazer aí de busca
parlamentar de apoio à nossa luta, né? Salve Seus Dados está aí à frente do processo, com companheiros do Brasil inteiro organizando aí essa batalha. Destacar aqui a fala da companheira Eliane Novaes. Parabéns pela iniciativa Sindados Minas Gerais. Temos que denunciar que as privatizações retiram direitos dos trabalhadores para enriquecer quem já é muito rico. Márcio Maia tem uma intervenção importante, uma fala importante. Companheiros e companheiras, vamos para cima desses hipócritas e vendilhões de nosso patrimônio nacional. Senão, continuaremos sendo colonizados pelo capital financeiro internacional. Vamos juntos em uma só luta, aguerrida, popular, somados em um sentido de classe trabalhadora, pois se não formos, eles continuarão montando em nossas costas, cansadas pelo chicote dos patrões colonizadores e exploradores de nossas dores e vidas. Djalma, companheiro presidente do SINDED do Distrito Federal, está aqui também conosco. O Jair Borges da Silva, queria parabenizar a todos pela iniciativa e agradecer aos deputados presentes que nos apoiam. Vamos lá, muita gente, viu, gente? Luiz Carlos, privatizam, sucateiam e depois devolvem ao Estado. O Marcos Paulino, campanha Salve Seus Dados, resistência e cidadania. É isso, gente. É muito importante a nossa live, muito importante as falas dos companheiros e companheiras que nós convidamos para participar conosco aqui. Nós já estamos aí com 1h12 de conversa. Chamar o público que está aí acompanhando, que deem o like, como diz a Sarinha, ativem o sininho, né? Participem aí, divulgando este trabalho que nós estamos fazendo com o propósito de mostrar para a população o que são essas empresas públicas, qual que é a importância delas, o que elas fazem, né? As pessoas precisam saber que a Dataprev está na vida delas da hora que nasce à hora que morre, com a certidão de nascimento e a certidão de óbito, né? Está tudo lá registrado no banco de dados, que a Dataprev armazena os dados dos trabalhadores brasileiros, armazena os dados dos trabalhadores quando adoecem, se a doença é doença comum ou se a doença é doença do trabalho, armazena os dados dos nossos aposentados, paga sistematicamente em dia o salário dos aposentados, os benefícios dos trabalhadores brasileiros, né? Então, é muito importante dizer de uma forma simples como que essas empresas estão na vida das pessoas, dentro das casas das pessoas. Assim é também o SERPRO. O SERPRO tem mais de 4.000 sistemas que ele desenvolveu e que ele acompanha, né? Dá manutenção, enfim, presta o serviço, né? Tem aí o governo como cliente, tem o povo, né?
o CPF, a carteira de motorista digital, né? São tantas coisas importantes, né, que essas empresas falam, e essa campanha Salve Seus Dados, né, esse coletivo, ele está aí com uma proposta de mostrar isso para as pessoas, né? Assim como os sindicatos, a federação e o nosso sindicato aqui, ele cumpre esse papel importante de defender essas empresas públicas, de dizer que essa luta não pode ser isolada de categoria, tem de ser uma luta de classe trabalhadora, de dizer que é preciso mostrar que mexeu com o Correio, mexeu conosco, mexeu com o TI, mexeu conosco, mexeu com o Serpro e Dataprev, mexeu conosco, Copasa, Semig, Petroleiro, Petrobras e assim sucessivamente. Essa tem de ser uma luta nossa, né? Não tem corporativismo. Ou nós nos unimos, né, para fazer a defesa dessas empresas e para lutar contra a privatização, ou este projeto de entrega do patrimônio brasileiro, este projeto de ataque à soberania nacional, ele vinga. E nós não podemos deixar vingar. Nós temos que lutar contra esta política. Então, eu vou abrir aqui agora a palavra para as pessoas fazerem aí as suas considerações finais. Né? Vou começar com o Rogério, né? E aí, na sequência, nós vamos chamando as pessoas para fazerem as considerações finais. E já de antemão, deixo aqui o agradecimento dos Sindados pela participação e chamo o público a acompanhar as nossas lives que estão acontecendo quinzenalmente, né? Então, é muito importante a participação das pessoas, pois estamos tentando trazer temas que são temas importantes na vida das pessoas e na vida dos trabalhadores aos quais nós representamos. Então, com a palavra aí, o Rogério. Obrigado, Rosane. Obrigado aí, porque eu vou ter mesmo que me ausentar, já então apenas para agradecer o convite estar com vocês e parabenizá-los. Fica aí o nosso compromisso lá na Câmara Federal, do nosso mandato, sempre na luta, para reforçar a frente a ser agora inaugurada em defesa do Serpro e do Prodados, e também reforçar a frente dos Correios, essa já mais antiga, e a frente em defesa do serviço público, que também faço parte dela. E dentro da Comissão de Trabalho e Administração Pública, nós vamos, com certeza, manter nessa luta nossa de resistência. Então, são palavras finais, eu já fiz a explanação para vocês, né, do que está acontecendo dentro da Câmara e nessa conjuntura política, é ter a companhia sempre de vocês na luta. Então, muito obrigado, parabéns a todos. Obrigada, Rogério. Vamos aí participar dessa audiência pública, nos preparar, né, de uma forma bem organizada, para ir lá dar o nosso recado, né, fazer o papel de advogados das nossas estatais. Com a palavra agora o companheiro Robson. Bom, Rosane, eu tenho aqui só que agradecer, né, essa oportunidade, que é de extrema importância para a nossa categoria, né, trazer esse debate de unificação das lutas, porque, de fato, se a gente não tiver unificado, a gente não vai conseguir vencer essa política genocida colocada aí pelo governo Bolsonaro e a sua trupe, né? Parabéns aos Sindados, a toda a direção dos Sindados, organizadora aí
desse evento quinzenal, lembrar todo o público aqui, né, que o evento é quinzenal, as pessoas podem ficar preparadas, que de 15 em 15 dias a gente tem esse debate aqui online, que é de extrema importância para atingir aí o público, principalmente de TI, né, e outras categorias, para a gente abrir, né, ampliar esse debate com o povo da importância do serviço público para toda a classe trabalhadora brasileira e todo o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre. Então, agradeço aqui de público também a companheira Beatriz Cerqueira, né, a nossa deputada, por ter organizado esse requerimento de vacina, né, de priorização da vacina para os trabalhadores dos Correios. Lembrando que o pedido foi feito por nós, do Sintec MG, mas ele abarca todo o estado de Minas Gerais, né, Bia? Então, foi um combo que a gente ganhou e, se tudo der certo, essa vacina vai sair aí para que a gente possa imunizar. De fato, não é só os trabalhadores dos Correios que precisam dessa vacina, todo o povo brasileiro precisa dessa vacina e rápido, porque as mortes estão avançando. Eu li recentemente uma pesquisa da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que só no mês de abril agora o Brasil vai acumular cerca de 100 mil mortes, só em um mês. Então, é muito importante a gente continuar cuidando, né? Mesmo as pessoas que tomaram as vacinas, os mais experientes, né? Que já tomaram essa vacina, tomar cuidado e desejar uma boa noite a todos aqui e muito obrigado por proporcionar esse debate maravilhoso aqui, Rosane. Obrigado. Obrigado, Robson. Vou ler só um recadinho aqui, ó. Fico extremamente feliz ao ver meus deputados, aqueles que votei para mais do que me representar, para representar o trabalhador mineiro e brasileiro. Tá aí o recadinho, viu, Bia? Eu também fico extremamente feliz. Agora vamos abrir a palavra aí para a nossa deputada Beatriz Cerqueira. Na verdade, o grande desafio é exatamente fazer desses mandatos, como o nosso, o do Rogério, instrumentos de luta, não é? E esse tem sido o nosso esforço. É um aprendizado, mas a gente precisa saber de que lado a gente tem que lutar. Então, o nosso lado é o lado da classe trabalhadora, é o lado de uma sociedade em que as pessoas tenham vida em plenitude, é o lado da justiça, é o lado da vida. Então, eu quero agradecer a oportunidade de participar do debate com vocês, reafirmar o nosso compromisso com a luta contra as privatizações, em defesa dos serviços públicos, em defesa da classe trabalhadora, em defesa da vacina e, principalmente, para que nós tenhamos a nossa soberania. E soberania é impossível com este governo. Então, reafirmando o nosso compromisso, deixando aí meu abraço para o Rogério Correia, que tem feito um trabalho fundamental na Câmara dos Deputados. Um abraço para a Thelma, para o Léo, para o Robson, agradecer a Rosane por esse fantástico debate e reafirmar o nosso compromisso também com Fora Bolsonaro. Obrigada, Bia. Um recadinho aí, ó, do Marcos Paulino. Agora está falando com o Léo. Parabéns, salve seus dados, a luta continua. Fala aí, Léo, para nós, o seu recadinho final. Agradecer aqui pelo convite do Sindados Minas Gerais, sindicato combativo, de luta, de agregação com todas as classes, né, contra todas as privatizações, que isso é importante. Conforme a deputada Bia Cerqueira falou, nós temos um lado, sim, o lado do trabalhador, o lado de quem mais precisa, o lado da verdade, da saúde, da vida e da fraternidade. Ontem, passando na rua, apesar do lockdown, a rua estava cheia, mas não era de gente andando. A rua estava cheia de morador de rua, dormindo ao relento. E aí eu pergunto, o auxílio emergencial chegou nessas pessoas? São essas que são os invisíveis que o governo não quer defender, que deveria
está fazendo um grande incentivo, um grande mutirão pelo Brasil afora, com as secretarias de assistência social, para cadastrar essas pessoas e dar o auxílio. Não importa o que eles vão comprar, porque tem sempre o clichê que vão comprar cachaça. Será que é cachaça? Só está com fome, né? Então precisa ver isso. Então esse é meu recado aqui, né? A nossa luta é pela vida, a luta contra a privatização para manter as empresas públicas, é para as empresas servirem a população. Hoje nós estamos aqui trabalhando, amanhã nós não estaremos, mas queremos empresas públicas servindo a população, hoje e sempre. Grande abraço aqui, salve seus dados, vamos para a luta. Um abraço a todos. Obrigada, Léo. Agora, a nossa companheira, que está sempre conosco aí também na luta, uma companheira muito respeitada lá no estado do Ceará, a Thelma. Fala aí para nós, Thelma, o seu recadinho final aqui. Abre o microfone, querida, está fechado. Não. Abriu. Aí. Só lembrando aqui, deputada, que nós estivemos juntas na audiência pública em Minas Gerais. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Assim, o meu recado vai no sentido, né, da valorização do setor público. E eu quero aqui, com muita tristeza que a gente recebe, né, a notícia das mais de 4.000 mortes diárias. Eu quero deixar aqui um recado e parabenizar o servidor da saúde, porque a saúde pública está sendo fundamental, determinante para a população brasileira. Há mais de um ano que esses servidores trabalham a exaustão, se reinventando, muitas vezes tendo que reinventar aparelhos para poder salvar, tendo que optar entre uma pessoa e outra. Então, assim, o servidor público, mostrar para a população brasileira o que é o servidor público. População, servidor público, é esse médico, é esse enfermeiro, é esse auxiliar de enfermagem, é esse pessoal que está aí dentro limpando o hospital, são essas pessoas que trabalham por amor, são essas pessoas que trabalham porque sabem do seu papel quanto servidor público, que tem essa relação humana, humanitária com a população. E é isso que a gente quer, a essência do servidor público, que é servir a sociedade, que é se reinventar, que é enfrentar qualquer tipo de situação para fazer o seu trabalho, para que a população brasileira seja minimamente protegida. E, nesse momento, a gente precisa minimamente proteger a população. Então, eu termino dizendo, se hoje nós estamos com essa situação, se nós temos uma privatização em curso, tudo isso só está acontecendo porque nós elegemos o governo de extrema-direita. Nós elegemos o governo de extrema-direita. Então, eu acho que nós precisamos refletir, porque, inclusive, este governo foi eleito também com votos do servidor público. Então, eu acho que isso serviu para nós de um exemplo que nunca mais a gente vai esquecer. Então, eu quero terminar aqui dando uma boa noite e dizendo que o servidor da saúde merece todo o nosso respeito, e não só o nosso respeito, merece as nossas orações, o nosso respeito, e que a gente continue lutando. Vocês imaginam se o Bolsonaro tivesse conseguido privatizar a saúde pública? Vocês já pararam para imaginar como era que a situação estava nesse momento? Então, você, servidor público, a todo o sistema público brasileiro, a todas essas pessoas que lutam, que batalham, que estão pela essência do serviço público, que é a base social do país. Então, vocês estão de parabéns e nós estamos juntos, e juntos nós conseguiremos sair dessa situação. Vamos trabalhar para isso
e nós conseguiremos sair dessa situação, sim, porque o nosso país, a nossa população é muito maior que qualquer presidente de direita que não tem a mínima competência que esteja aí colocado no nosso país. Obrigada, Thelma. Bom, com a intervenção da Thelma, nós encerramos aqui a nossa live. E eu queria deixar um recado para as pessoas. É importante divulgar, é importante compartilhar, porque essa atividade aqui é uma atividade que visa levar o esclarecimento às pessoas, levar informação para as pessoas, né? Então, a divulgação é entre o colega de trabalho, é com o vizinho, é com a família, né? É muito importante a gente mostrar o que nós defendemos, qual a luta que nós travamos, né? Qual que é a importância desta luta que nós travamos. Então, é muito importante isso, né? Dizer fora Bolsonaro e seu governo por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Dizer que é a nossa unidade na luta e nós defendemos a frente única de lutadores e lutadoras deste país em defesa das empresas públicas, em defesa da classe trabalhadora brasileira, né? Este é um ponto fundamental. Então, agradecer a Thelma, o Léo, a Bia, o Robson, o Rogério, que estiveram aqui conosco, dizer que nós estaremos juntos em outros momentos, que esperamos poder contar com vocês aí, em outros debates, em outros pontos, outros aspectos, né, a serem, que a gente possa julgar luz sobre eles e estar debatendo com as pessoas e mostrando para as pessoas. O nosso sindicato agradece, né, de coração a presença de vocês e estamos juntos. A luta continua até a vitória.